Quero saudar a igreja do Papai do Senhor. Convido aos irmãos a aproveitar que estão em pé. A nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 12. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas o verso de número 40. Como eu sou temático, então, como de costume, para não perder o costume, vou ler um versículo só. Nós vamos viajar um pouquinho nas Escrituras Sagradas. Amém? Verso 40. Mateus 12, verso 40. Amém? Todos encontraram? Amém. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar? Nós iremos nesta noite discorrer um pouco a respeito de uma passagem, um contexto bastante conhecido, apesar de não estarmos em uma noite missionária, um culto de missões, que é bastante usado nesta ocasião. Nós vamos falar nesta noite sobre a última descida de Jonas. É o tema da nossa mensagem nesta noite. A última descida de Jonas. Glória a Deus. Os ninivitas, a qual Deus enviou Jonas, ou mandou este profeta anunciar a palavra, pregar a palavra, era um povo violento. Nínive era uma cidade sanguinária. Talvez seja um dos motivos que levou Jonas a fugir da presença daquele povo, daquela nação. Embora era uma cidade pequena, se não me falha a memória aqui, um pouco mais de 120 mil habitantes, Deus ele havia dado uma ordem para o profeta: vai lá e anuncia a minha palavra, o meu juízo para aquele povo, para aquela nação. Quando Jonas recebeu a ordem, recebeu a palavra de Deus, a Bíblia diz que uma das primeiras coisas que Jonas fez, no capítulo 1 de Jonas, foi fugir de diante da face de Deus. Embora no livro de Salmos, de número 139, diz, dentro dos atributos de Deus, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, e o salmista indaga dizendo: para onde eu fugirei da tua face? Embora não tenhamos como esconder-se de Deus, como fugir de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, conhece o nosso pensamento, ainda antes que vier sair qualquer palavra dos meus lábios, Ele já sabe o que nós iremos falar. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, Ele sabe de tudo. Se Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Se Ele é onipotente, Ele é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas a Bíblia diz que Jonas fugiu. E nós vamos encontrar algumas descidas desse profeta.
A primeira descida dele foi para Tarsis, com o intuito de comprar uma passagem ali e fugir para bem longe do destino, do lugar aonde Deus havia lhe mandado estar. A segunda descida de Jonas, diz a Bíblia que ele desceu para o porão do navio, quando ele comprou passagem e entrou naquela embarcação. Mas o interessante dentro desse contexto, que todos nós conhecemos o fim dessa história, que eu quero enfatizar aqui nesta noite, é a última descida dele. A última descida desse profeta, que estava na altura do capítulo 2 do livro de Jonas, quando Jonas ele ora ao Senhor, quando Jonas ele se arrepende, quando Jonas ele começa a se humilhar, começa a buscar a face de Deus. Após 3 dias, após 3 noites, no ventre deste peixe, deste grande peixe, a Bíblia diz que Jonas desceu para se humilhar diante de Deus. E é a primeira descida que eu quero enfatizar aqui nesta noite, a humilhação. A Bíblia fala de 2 casos que aconteceu nos dias de Jesus Cristo, registrado em Lucas 18, a partir do verso de número 9. Um era fariseu e o outro era publicano. E os 2 foram ao templo para orar. Só que tinha um que confiava em si mesmo, que orava muito, que dava o dízimo de tudo que ele tinha, que jejuava 3 vezes por semana. Uma pessoa que tinha uma vida, aparentemente falando, abençoada, consagrada, dedicada a Deus, ativa nas coisas de Deus. Uma pessoa que, quem via aquela pessoa, o fariseu, talvez pensava assim: eu queria ser como esse irmão, queria orar como esse irmão ora, queria consagrar, jejuar como esse irmão o faz, queria ajudar mais na obra, no crescimento, na manutenção da obra, das coisas de Deus, como esse irmão a gente observa e vê que está fazendo. Só que aquele irmão se achava. Aquele irmão, quando ele ia orar, ele batia no seu peito. Aquele irmão, quando ele ia orar, ele apontava o dedo para aqueles que estavam ao seu redor. E aquele irmão, quando ele ia orar, aquele fariseu, quando ele ia orar, ele orava mais ou menos assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e Senhor da terra, porque eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, e tem mais, eu não sou roubador, não sou como aquele publicano ali, cobrador de impostos, sou justo, sou fiel a ti. E Deus só ouvindo aquele clamor, aquela oração. Mas de repente o publicano, lá fora, batia no seu peito, como um sinal de humilhação, e orava assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim, pecador. Não se achando digno de entrar na presença de Deus por causa da sua situação presente, do seu estado de pecado, do seu estado de acusação. A Bíblia diz que aquele que se humilhou desceu justificado para sua casa. E o outro
desceu humilhado, porque Deus, Ele justifica, exalta quem se humilha, mas também abate, humilha o exaltado. Eu quero te dizer nesta noite, que esta noite é noite de nos humilharmos diante da presença dEle. É noite de nós considerarmos o outro superior a nós. É noite de nós nos humilharmos, porque a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Jonas, ele desceu agora para se humilhar diante de Deus, e Deus o exaltou. Deus olhou para aquele peixe e disse: peixe, agora é hora de você ir lá na praia e vomitar o meu servo, e deixar ele lá, porque agora sim ele vai fazer aquilo que eu estou lhe mandando. Todos nós conhecemos Mateus 15, a mulher cananeia. Que exemplo de humildade, que exemplo de fé nós podemos extrair da vida e da atitude dessa mulher. Uma mulher que saía correndo atrás de Jesus, clamando a Ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma, mas ela saiu gritando a ponto de incomodar os discípulos, ou aqueles que estavam indo após Jesus. E quando Jesus falou, disse: ó mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mais para frente, é uma passagem bastante conhecida, ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Por que ela disse isso? Que Jesus havia provado a sua fé. E ela disse essa palavra, uma mulher que se humilhou na presença de Jesus, e que recebeu uma grande vitória. Olha, Jesus não precisou nem ir na casa dela para libertar a filha dela, que estava no estado endemoniado. Já é complicado, agora horrivelmente endemoniado. Que estado é esse? Que situação é essa? Mas Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito conforme a tua atitude agora. E qual é a atitude daquela mulher diante do mestre? É de descer, é de descer, é de descer. Eu te convido nessa noite, desce desse teu pedestal, desce ao pé da cruz nesta noite, desce ao pé de Cristo nesta noite. Essa história, olha, eu só vou dar glória se o Jair pregar, eu só vou dar glória se o Francisco pregar, se o Vanderlei pregar, não vou dar glória não, se o Eduardo pregar, não vou dar glória não. Ele é mais assim didático, mais calminha, começo, meio, fim, não vou dar glória não. Para com isso nessa noite, adora a Deus, desce, cantando na harpa, orando, jejuando, consagrando, esperando, e não é só o dominicão, pastor pregando ou não, Jairo pregando ou não, Eduardo pregando ou não, o Francisco pregando ou não, não importa. O importante é que eu vim aqui para adorar a Deus. Eu não vim aqui para pregar, eu não vim aqui para se mostrar, eu não vim aqui para me apresentar para você. Eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para me humilhar diante dele. E a mão de Deus está aqui nesta noite, está debaixo da mão de Deus. Você está debaixo da mão de Deus nesta noite. Então, se você quer vitória, se humilha nesta noite, se humilha nesta noite, e grande vai ser sua vitória. E eu profetizo que ainda nessa noite Deus vai derramar um reboliço aqui neste lugar. Eu profetizo que ainda nessa noite, antes de dar 9 horas, Deus vai surpreender muita gente aqui nessa noite. Mas você precisa se humilhar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quer vitória? Quem quer vitória? Tem que descer, irmão.
descer. Jeremias, sim Senhor, desce. Onde? Na casa do oleiro. Segura aí. Tem vaso aqui? Desce na casa do oleiro. Lá eu vou te mostrar o que eu vou te fazer. O que eu vou fazer? Você quer ver o que Deus vai fazer? Desce. Jeremias desceu e ele viu o oleiro trabalhando no barro, e do barro fazendo um vaso. E durante o processo do vaso quase acabado ou acabado, o vaso caiu aonde? Da mão do... Você é barro, é vaso. Você está na mão de quem? O oleiro está aqui nesta noite. Você está na mão dele? Então mirarmos debaixo da potente mão de Deus. Porque a seu tempo Ele vos exaltará. O tempo de Deus está chegando aqui. O tempo de Deus te exaltar está chegando. Pode levantar tua mãozinha aí para receber a exaltação da vitória de Deus para a tua vida. Porque o tempo de Deus está chegando. O tempo de Deus está chegando. O tempo de Deus te exaltar chegou. Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar. Porque você vai humilhar Deus. Não desanima não. Não desanima não. Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar hoje. Quem quer a glória? Quem quer a glória? Quem quer a glória? Processo lá de fazer o vaso, que eu acho lindo. Deixa aí um pouquinho em pausa aí. Por quê? Segura aí. Nós abrimos esse culto nesta noite com uma mensagem profética. Falei, eita Deus. Oh Jesus maravilhoso. Nós começamos esse culto nesta noite com uma mensagem profética que Deus poderá cumprir na vida de alguns que está ouvindo essa palavra aqui do meu lado. Então te prepara aí, vai dando glória. Estou ensinando a palavra, não vou nem me estender mais. Se prepara aí, quem já está entendendo o mistério, vai dando glória aí. Hoje é hoje é noite do poder de Deus. Se prepara aí. Quem está dizendo que a igreja está morta, está enganado. Eu não faço parte da igreja morta. Eu não faço parte da igreja morta.
serafins, cada um tinha 2 asas. E com essas 2 asas voavam. Depois a Bíblia diz que aparecem mais 2 asas. Com essas 2 asas cobriam o rosto de Deus. Depois a Bíblia diz que, falando do mesmo anjo, mais 2 asas, 6, e cobriam os pés. Aqui enfatiza várias coisas, mas uma das coisas que enfatiza aqui nesse texto fala de humildade, fala de reverência. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Tem muita gente que entra na casa do Senhor, fica conversando, fica batendo papo, fica viajando no Facebook, mandando mensagem, recebendo mensagem. Muita gente que vai para lá, vem para cá, distraída, não sente nada, está aí seco, vazio, olhando para lá, olhando para cá, esperando por acabar para você ir embora. Mas essa noite eu te convido, entra na presença dele, se humilha na presença dele, e você vai ver a glória de Deus descer aqui. Ai, Senhor, meu Senhor impuro, e habita no meio de um povo de um puro lá, não tem problema não, Isaías. O anjo foi lá, pegou uma brasa viva do altar de Deus, tocou bem lá onde ele achava impuro e disse: agora foi purificado. Vai profetizar, vai profetizar, vai pregar, vai profetizar. Lá no ponto que vai vir com você, prega. Aleluia. Sabe o que é isso? Isaías se humilhou e a glória de Deus veio para ele. Que é a glória de Deus nessa noite. Se humilha. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Agora é a oportunidade de você se humilhar, quer ser exaltado, desça nesta noite e se humilha. Aleluia. Olha o que Deus vai fazer aqui agora. Olha o desafio. Tem glória aí, vai dando glória aí. Gente, quero chamar criança para ser batizado com o Espírito Santo. Criança, todas as crianças, aleluia. Alô, presta atenção, todas as crianças, ajuda aí, jovens. Você que não é batizado com o Espírito Santo, desça. Você irmão e irmã, você que quer poder, que quer avivamento, que quer sair dessa mesmice, que quer renovação espiritual, saia do seu lugar. Vai vir depressa, ó, se não é nada. Você precisa ser ativo agora. Sai depressa, aleluia. Tem glória aí, já tem glória sua vida, só pra te fazer feliz. Quando chama o Senhor responde. Quando ele
Aproveita esse momento.
forte.